Bonjour, je suis le pirate Barbarala. Você está no meu canal e seja muito bem-vindo. Bom, hoje eu vou estar respondendo de novo o Expert in All Matters. Ele comentou o seguinte aqui, né? Ele comentou o seguinte: eu sinceramente não queria ter ofendido com o meu comentário. Não, e você não ofendeu, cara. Não se sinta que você me ofendeu alguma coisa. Não foi. Não, cara, você comentou, eu comentei em cima. Pá. Às vezes vou fazer com o jeitão doido, às vezes vou fazer com o meu jeitão irritado. Você tá no canal do Barbarala, o show tem que continuar, pô. O show tem que continuar. Um pirata responder alguma coisa educadamente, puta que pariu, né, velho? Você tá querendo o quê, hein? Você tá querendo o quê? Hã? Mas vamos lá. Imagine alguém, ó, agora olha que top o comentário. Imagine alguém com conhecimento em hebraico, grego, crítica textual sem usar tudo isso. Seria asas pra quem não sabe voar? Velho, aqui ó, vou abrir o canal meu, vou colocar aqui ó, Euclair, Euclair não, Euclair Corsário. Pronto, Euclair Corsário. Euclair Corsário, 14.200 inscritos, esse aqui é meu canal principal. 14.200 inscritos, deixa eu ver aqui, comunidade, mais 1.600.000 visualizações, 1.932 vídeos, só sobre estudo de grego, Septuaginta, né? Vou colocar aqui os mais antigos, né? Estude grego, aula de grego, testamento segundo a Bíblia. Isso aqui, ó, isso aqui foi um sermão que eu preguei na primeira igreja um dos primeiros sermões que eu fiz na minha vida tá aqui. Minha experiência de leitura, Max Weber, Evangelho escrito. Isso aqui foi um sermão que eu preguei no Lea Leal, lá de Maringá. Foi a primeira igreja que eu preguei. Aí, Novo Testamento grego, material de estudo de hebraico. Ó, eu indicando o livro de profecia aqui. Crítica textual, grego, história da tradução, crítica textual, método de aprendizagem, Códex Vaticanos, confiança no Novo Testamento, corrigido, tradução, crítica textual, tradução. Você pode pegar meu canal inteiro. Ó, você pode pegar inteiro. É sobre grego e crítica textual. E também vai ter coisas de hebraico e tal, né? Falar de biblioteca, né? Aqui, ó. Bíblia Hebraica Stuttgartensia, bagunçando na estante de um amigo, teoria de reconstrução textual, falando sobre tradução, falando sobre Bíblia de estudo, final longo de Marcos, crítica textual, confiabilidade da tradução, perseverança no aprender, Bíblia Sagrada, né, King James, e comentando, e ó, grego, crítica textual, grego, há 6 anos, meu canal, há 6 anos. Aí o cara fala assim, o cara sabe hebraico, grego, crítica textual, sem usar tudo isso. Irmão, desde 2016 eu tenho feito um projeto no YouTube. Agora, eu vou falar a real, eu já comentei aqui. Antes de eu me envolver com a apologética adventista, sabe qual era a quantidade de leigos adventistas e até teólogos, pastores adventistas que entravam em contato comigo? Sabe qual que era a quantidade? Zero. Então, assim, o seu comentário ele é engraçado pra mim, porque eu tenho explicado grego, crítica textual, alguma coisa de hebraico, e aí você faz a seguinte pergunta: seria asas pra quem não sabe voar? Não. Saber grego e hebraico dentro da igreja adventista sendo um leigo é você ter asas e você ter elas cortadas. Porque você chega pra aqui, você chega no meu canal aqui, comenta, mas sabe grego, sabe crítica textual. Mas esse tipo de conhecimento pra uma pessoa leiga, pra um cara que não é formado pelo NASP, pra um cara que não é pastor, pra um cara que, né, é um cara que chega na igreja, o dízimo não é alto, chega numa motinha simples, né? Às vezes tem que mendigar na internet alguma coisa, né? Um dinheiro para ajudar na compra de um livro, ou às vezes a pagar uma conta. Esse cara chega na igreja, ele é um Zé Ruela. É o meu caso. Eu chego, eu não sou tratado como um Rodrigo Silva, eu não sou tratado como um Leandro Quadros, eu não sou tratado, né? E aí o que acontece?
Eu vejo o seu comentário e você dizendo assim, ah, você é arrogante. Não. Antes de eu começar a fazer apologética adventista, o contato com adventistas era zero. Zero adventistas me procuravam. E pessoas que me procuravam pedindo conhecimento, ajuda no grego, no hebraico, na crítica textual, é zero adventista. Era zero adventista. Eu converso com muito pastor batista, pastor presbiteriano, teologando assembleiano, pastor assembleiano. E zero pastor adventista. Zero. Tipo, teve um ou outro que veio trocar uma ideia comigo, pá, assim, sabe? Né? Um ou outro. Mas assim, se a gente for falar, até 2018 foi quando eu criei o Barbarrala. A quantidade de adventistas que entrava em contato comigo, se foi 3, foi muito. Se foram 3 adventistas que entraram em contato comigo, foi muito. Então, saber grego e hebraico dentro da igreja, sendo um leigo, é inútil. Dentro da igreja adventista, é inútil. Porque você vai falar uma coisa que o pessoal não tem a mínima ideia. Entende? É mais fácil você encontrar um assembleiano que estuda grego do que um adventista leigo que estuda grego. Quem é que estuda grego dentro da igreja adventista? Os teologandos. E muitos deles, quando saem do seminário de teologia, a primeira coisa que fazem é vender os materiais de grego e de hebraico para comprar material missiológico, né, ou de aconselhamento pastoral. E não condeno. Não estou dizendo que todo pastor adventista tenha que saber grego. Não estou dizendo isso. Só estou relatando uma verdade. Então, assim, eu não fiquei ofendido com o comentário anterior e também não fiquei ofendido com esse comentário. Eu só estou te trazendo uma realidade que talvez você não tenha passado. Porque você não imagina o que eu já passei. Já tentei convidar a gente para estudar grego dentro da igreja. Ninguém quis. Zero pessoas. Quando eu estava no começo da minha caminhada de estudo de grego, lá em 2014 até 2015, eu pedi uma ajuda, uma dica, alguma coisa dos pastores. Zero ajuda. Sabe assim, ó, zero ajuda. É zero ajuda. Ah, mais tarde, não, a gente vê, a gente não sei o que. Até hoje, zero ajuda. Tá? Eu não tô falando da experiência de outro cara que ouve falar, não. A minha experiência. Zero ajuda. Tá ligado? Ó. Zero ajuda. Então, você pode olhar e falar assim, nossa, você está sendo arrogante. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe. Entendeu? Então, assim, conhecimento de hebraico e de grego para um leigo adventista e crítica textual dentro da igreja adventista, para um leigo dentro da igreja adventista, a usualidade é zero. Eu só fui começar a ser requisitado quando eu comecei a usar esse conhecimento a favor da igreja. Aí, quando viram, opa, tem um maluco ali com um tapa-olho falando de grego e crítica textual. Pera aí que eu vou colocar meu cachorro pra fora. Meu Lulu. Porqueirão de cachorro. Não tem mais ração pra vocês. Aí, quando eu comecei a entrar nas tretas, e não porque eu queria defender a fé, mas porque eu estava defendendo um amigo, aí começou a vir uma renca de adventistas. Nossa, que não sei o que, né? Quando o Martinez começou a encher o saco do Leandro Quadros, e eu peguei, acho que uns 14 dicionários de grego, e enfiei e mostrei na fuça dele, aí veio uma renca de adventista, né? Mas o conhecimento, aí que tá. E eu quero que isso fique claro nesse vídeo. O conhecimento do grego, o conhecimento do grego pela busca da verdade, é zero. Se você for pedir ajuda para pastor, é zero. Se você tentar expor isso para a igreja, é zero interesse. Entendeu? É zero interesse do pastor querer te ajudar e é zero interesse da igreja querer comprar tua briga. É zero. Agora, claro, né? Se você for abrir o texto grego e descer a lenha nos outros, aí, mano, vixe. Aí tem uma renca querendo te ajudar. Aí que tá. Então,
você chega pra mim e fala assim, humildade zero daquilo que foi observado. Irmão, eu tô há 14 anos dentro da igreja adventista. 14 anos. Do qual a maior parte eu estudo grego. E a maior parte eu vejo que o tipo de conhecimento que eu busquei dentro do meio leigo adventista é uma área desconhecida. Os leigos adventistas desconhecem o estudo do grego. Desconhecem. O que eu tenho feito? O que eu, Adolfo Clery, tenho feito? Eu tentei formar turma de grego. Não deu certo. Tentei ajudar pessoas a incentivar o estudo do grego. O retorno é de 0,01. Quando eu digo o retorno é de 0,01, é assim, quando eu vou lá e faço um sermão explicando em cima do grego ou em cima do hebraico, pessoas, alguns não entendem, outros fecham a cara e pá, entendeu? Quando eu comento alguma coisa dentro da escola sabatina, pô, aí eu consigo me encaixar melhor, porque eu como pregador eu sou horrível, mas como acho que passando lição da escola sabatina eu vou um pouco melhor. Inclusive essa lição passada, eu usei meu conhecimento de grego, eu usei o conhecimento de grego que eu tinha para trazer uma temática, levantar uma bola, uma discussão, fortalecer os membros da lição da sala, né? Então, eu fiz isso e eu acho que, pelo menos no que eu me propus a fazer, foi um retorno positivo. Apresentei uma perspectiva teológica mais aprofundada também, né? Então, falar que eu não tenho usado o meu conhecimento, né, o conhecimento que eu recebi, que eu me esforcei para ajudar as pessoas, é dar asas para quem não sabe voar. Bom, eu tenho dado alguns voos rasantes, né? Eu tenho tentado dar uns rasantes, assim. Tenho tentado, né? É isso. Quando eu falei pro meu instrutor bíblico, um cara que eu respeito muito, que eu ia começar a estudar grego, o cara olhou pra minha cara e falou assim, pra que estudar? Já temos um monte de tradução. Aí, alguns anos depois, quando eu mostrei pra ele o vídeo do Leandro Quadros, citando meu nome e mostrando, aí ele começou a perceber, aí o drama começou a bater. Quando eu trampava com ele, ele chegava pra mim e falava assim, não, que não sei o que, tem um pastor lá em São Carlos que não sei o que, porque o cara é bom, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo. Aí eu falei, é tal cara, não é? Aí ele falou, por quê? Então, porque esse cara que você tá falando isso, ele pede informação pra mim, pede material de grego pra mim. Aí, eu tô sendo arrogante? Você tá esperando o que de um pirata? Você tá esperando o quê? Florzinhas? Quer que eu te traga flores? Você quer que eu te traga flores? Né? Outro ponto. Plebe Hood, Garotos Podres, Legião Urbana, Euritmix e por aí vai, cabe bem antes da conversão, porque éramos crianças. Depois de adultos, a gente deixa das coisas próprias de crianças. Tá bom, então, daqui pra frente só vou cantar a música da igreja agora. Hei de estar no alvorada, hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada, quando for chamado lá, eu hei de estar, quando for chamado lá, eu hei de estar, lá verei a minha... Não verei aquela velha narcisista, lá verei também meu pai, aquele velho cachaceiro, hei de estar numa alvorada, hei de estar numa alvorada. Agora só vou cantar a música da igreja agora, hein? Você entendeu por que eu canto as músicas? Primeiro porque o show tem que continuar, e pra isso tem que ser música de pirata. Qual que é a única música que encaixa? É aquela. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, só com ele seguro estás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Meu irmão, o nome do canal é Lei Pirata /Barrala. Nós estamos aqui para se divertir. Se você quiser ver um sermão, vai lá no NASP Hortolândia e assiste um sermão lá do NASP Hortolândia.
o NASP São Paulo, liga em alguma igreja adventista central, né? Central de Americana, central de Maringá, central de no São Paulo, central de não sei da onde. Aí você assiste, mas nós estamos na internet, você tá na minha casa, você tá no meu canal. Não gosta do jeito que eu produzo conteúdo, ou, né, até gosta, mas tem algumas críticas a fazer, beleza, é a vida. Mas não gostou do conteúdo? Só assim, se desinscreve, bloqueia, não quero mais ver e abraço. Negligencia tudo que esse canal produza. Pronto. Se gosta, pau! Pau nos herege, velho. Pau nos herege. É isso. É isso. Não tem mais o que dizer. Né? Não tem mais o que dizer. E, mas o conhecimento de grego, de hebraico e crítica textual é dar asas para quem não sabe voar. Estuda grego. Estuda hebraico. Estuda crítica textual. Vai, apresenta pra tua igreja. Você vai dar de cara com o muro. Eu tenho certeza que vai dar de cara com o muro. Se for o pastor apresentando, não, tudo bem. Se for o teologando apresentando, não, tudo bem. Mas se você for um leigo adventista, membro comum, Zé Ruela, vou apresentar o tema, pô, entendeu? É dar de cara com o muro. É dar de cara com o muro. Entende? É dar de cara com o muro. Simples assim. Sabe o que é você? Eu vou dizer pra vocês o que eu já passei. Eu sentava no último banco da igreja central de Maringá, porque eu sou do fundão. E tinha a sala do Zéinho, que eu sempre sento lá no fundão. Eu vou compartilhar essa experiência com você, pra você entender o porquê que eu sou assim. Por que eu abordo o tema desse jeito e não tô nem aí com a paçoca. Sentava lá, tinha o Zéinho que já tava acostumado com o meu jeito de passar lição e tal. Já, a galera. O que aconteceu? Chegou um pastor aposentado, um senhor de idade, pastor aposentado. Chegou, pá. E aí ele começou a passar a lição na sala. Dali, o cara viu o jeito que eu comentava a lição, né? Conhecimento, contribuindo, reforçando. Já começou a querer tesourar eu. Aí, pra você ter noção, ele chegou, não. E ele com a esposa dele, não. Porque nós conhecemos muitos jovens igual você, que não sei o que estudam, que não sei o que, pá. E aí, ela perguntou assim, a esposa dele perguntou assim, você faz faculdade? Eu falei, sim, faço. Faculdade do quê? História. Não, tem que tomar cuidado com a história, que não sei o que. A esposa do pastor, a esposa do pastor aposentado falou isso pra mim. Eu lembro como se fosse hoje, assim, acabou a escola sabatina, ela já veio conversar e não queria deixar eu falar, e já queria, ela e ele queria falar em cima de mim pra não ter, assim, pra ser espancado ali e não ter revolta. Eu falei, eu respondo um de cada vez, você fala, eu respondo, você fala, eu respondo, ponto. Aí daqui a pouco minha esposa chegou e deu uma forcinha. Mas você tem que tomar cuidado, que não sei o que. Eu olhei pra ela e falei, não, pode ficar tranquila, minha senhora, pode ficar tranquila. História é minha segunda faculdade. História é sua segunda faculdade? Qual foi a primeira? Aí eu falei, teologia. Mano, a mulher gelou, assim, ela ficou sem palavras. Sabe por quê? Porque ela achou que era um Zé Ruelinha. E era de fato, não deixei de ser Zé Ruela não. Era um cara desconhecido, negligenciado, escondido pela igreja, né? Escondido não, né? Mas assim, negligenciado ali. Porque se fosse um dos ricão, se fosse um cara que chegasse de carrão, se fosse um cara que o dízimo dele fosse 1.000, 10.000 reais, a conversa era diferente. Mas como era o Zé Ruelinha ali, o Zé Ruelinha, no caso eu, que não sei o que. Aí quando eu falei que era formado em teologia, aí a mulher, sabe assim, quando a pessoa para por um minuto e tipo, ela não imaginava com quem ela estava mexendo? Exatamente, foi isso que aconteceu com ela. Entende? Aí o pastor tentou chamar os negócios e tal. A minha esposa chegou pra ela e falou assim, não, meu marido gosta de estudar bastante. Seu marido estuda o quê? Grego bíblico. Aí ela, o meu marido tem mestrado. Aí eu falei, é bom pra ele. Eu percebi que nos comentários da lição da escola sabatina você não fala muito sobre Ellen White, que não sei o que. Eu falei, não comento muito não. Aí o que eu fiz? Falei, tá bom. Nas próximas 4 lições da escola sabatina que teve, eu só usei comentário de Ellen White. Só de sacanagem, porque assim, eu não sou um leitor assíduo de Ellen White, no sentido, mas a gente sabe pesquisar. Então, quando tem um espaço, alguma coisa, a gente encaixa aquilo que precisa pesquisar. Então, se o problema é eu não falar de Ellen White, eu vou falar de Ellen White.
Se o problema é falar de... Não tô falando de Ellen White, eu vou falar de Ellen White. Aí eu comecei a falar um monte de coisa que eles não sabiam sobre Ellen White. Entendeu? É assim. Então, agora sim, não tô triste, não tô bravo, não tô irritado, eu só tô comentando o jeito que eu sou. Imagine alguém com conhecimento de grego, hebraico, crítica textual sem usar isso tudo. É exatamente, porque se você tentar usar isso tudo, é isso que vai acontecer com você dentro da igreja. Vai ter um espírito de porco que vai fazer isso que vai com você, o que foi feito comigo. Nossa, Adolfo, mas é um caso isolado. Isolado? Isolado? Eu queria que fosse. Já trombei com muito pastor humilde. Sério. Já trombei com muito pastor humilde, né? Já trombei com muito cara que, porra, mano, o cara senta, te ouve, né? Senta, te ouve. Não é porque me ouve, não. Porque o cara ouve qualquer um. O cara realmente é o jeito da pessoa. E já trombei com um cara muito gente humilde. Principalmente no Leia Leal. Teve um pastor na época que era gente boa pra caramba. Já trombei. Mas... a gente tromba com uns caras assim que, pelo amor de Deus, o cara acha que só porque ele é pastor ele tá acima de todo mundo. Já trombei com muito cara assim também. Já trombei com um cara que você não vale o tempo dele. Você não vale o tempo dele. Entende? É isso. É claro, né? Tem um ditado que diz o seguinte: um homem, ele só é amado pela capacidade de prover dele. Mulheres, crianças e animais são amados pelo que são. O cachorro, ele é amado pelo que ele é. Uma criança, ela é amada e respeitada pelo que ela é. Uma mulher, ela é amada e respeitada pelo que ela é. A não ser que seja mulher feia, aí ela não vai ser respeitada. Ela vai ser igual ao homem, né? Ela tem que trabalhar pra conseguir as coisas. Mas, entendeu? Agora o homem, ele só é amado pelo aquilo que ele é capaz de prover. Aí você vê um cara estudando uma área que parece que não tem futuro. Um jovem falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né, no caso, vou estudar grego, vou estudar hebraico, vou estudar latim, vou estudar isso, vou estudar aquilo. Você não dá moral pro cara. Você fala, não, que não sei o quê. Outro cara que sempre me apoiou muito nos meus estudos foi o Caio Roberto. Outro cara também. Assim, considero pacas. Um dia ele chegou pra mim e falou, não, porque não sei o quê. Você tem que estudar mais isso. Aí minha esposa olhou pra ele e falou assim, tá... Você estudou, você tá ganhando dinheiro com isso? Não, então pronto. O que ele tá estudando, pelo menos vai render dinheiro pra ele. Minha esposa teve que falar isso pro cara, assim, que me apoiou no início do estudo do grego. Entendeu? Então, bicho, você não tá ligado o que eu passei pra poder chegar aqui e me divertir. E tem que dar graças a Deus que eu sento aqui e me divirto. Tem que dar graças a Deus que eu sento aqui e faço as coisas por diversão. Porque se eu fosse fazer as coisas na base do ódio... meu amigo, vocês iam ver o que era destilar. Isso aí você ia ver o veneno da cobra. Entendeu? Que nós é bobo, mas nem tanto. Mas eu gosto de me divertir. Então eu sento aqui e me divirto. Se tô defendendo, se eu tô fortalecendo a fé dos irmãos adventistas, que amém, né? Porque a minha função aqui é fortalecer. Minha ideia é ajudar. Entendeu? E é isso. Entendeu? Então, às vezes você comenta ou pensa algo de alguém, mas você não sabe o que a pessoa passou. Tá ligado? Sabe o que é você chegar numa igreja, pegando ainda esse gancho, né? Alguém com conhecimento de grego, hebraico, crítica textual sem usar isso tudo. Eu vou dar nomes agora. Eu vou dar nomes aqui. Eu não devia dar nomes, não. Eu frequentei 9 meses uma igreja pequena aqui. E vou dar outro nome também. Mas vou mencionar um caso meu e um caso de outro rapaz. 9 meses uma igreja aqui. Frequentei 9 meses. 9 meses, assim, ó. 9 meses. É uma igrejinha que fica 7 quilômetros da minha casa. 7 quilômetros. 9 meses. Comentando na lição da escola sabatina, fortalecendo, reforçando, ouvindo o pessoal falar, tentando fazer amizade com alguém, tentando, assim, ó. Opa, tô aqui e tal, pá. Zero interesse. Nessa mesma igreja, um dia eu estava sentado, sábado de manhã, de boa, aí senta do meu lado um cara careca.
Se senta um careca do meu lado, eu começo a fazer piada com ele, porque de careca com careca, cabeça com cabeça e careca e carecada, né? Beleza. Sento do lado do careca. Aí esse careca, eu não sabia que ele me conhecia, eu não conhecia ele, porque, né? Aí eu comecei a trocar uma ideia com ele, porque não sei o que, pá, eu te conheço. Eu falei, me conhece da onde, rapaz? Ele falou, não, eu te conheço do YouTube, que não sei o que, texto receptos. Eu falei, não defendo o texto recepto por causa disso, daquilo, pá, porque não sei o que. Aí depois ele falou assim, não, eu sou ancião na igreja tal. Hoje ele não é mais ancião naquela igreja porque ele mudou, foi fazer outros projetos. Aí beleza, eu fui lá, passei meu contato pra ele, troquei uma ideia. Zero conversa comigo. Tentei puxar um assunto com ele, mas zero conversa comigo. Zero conversa. Zero. Tinha acabado de chegar aqui, velho. Eu acabei de chegar, vai fazer 4 anos que eu moro no Vale do Paraíba. 4 anos. Tinha acabado de chegar ali, frequentava a igreja há poucos meses, né? Poderia, sei lá, chamar pra fazer um sermão, né? Porque se eu fosse ancião numa igreja pequena, chegou alguém, a primeira coisa que eu pergunto, irmão, você prega, você passa lição, o que você faz? Você canta, ajuda no som, o que você faz? Você é diácono, como é que é? Passa seu histórico pra mim. A primeira coisa que eu faço se eu for um ancião de uma igreja, se eu for líder de uma igreja, a primeira coisa que eu faço pra uma visita que é adventista, que frequenta uma igreja, eu faço essas perguntas. E se eu conhecer o trabalho dessa pessoa, se eu conhecer o trabalho dessa pessoa, aí que eu paro pra observar. Ok? Zero de contato comigo. A única vez que esse cara veio falar comigo, sabe quando foi? Quando ele precisou do contato de alguém que trabalhava dentro da Novo Tempo. Irmão Adolfo, eu perdi o contato de tal pessoa, você pode me passar? Posso, tá aqui, ó. Não que essa pessoa seja inacessível, né, mas eu tinha um contato. Então a única vez que o cara veio falar comigo foi pra pedir uma coisa pra mim, de um contato que ele sabia que eu tinha, né, porque troco ideia com essa pessoa algumas vezes, né. Entendeu? Aí o cara vem dizer assim, mas o cara com conhecimento de grego, de hebraico, crítica textual, com tudo isso, zero de interesse. É zero de interesse para a igreja, é zero de interesse para o membro comum, né? Inclusive o ancião dessa igreja que eu estava frequentando na época, os primeiros dias que eu cheguei na lição da escola sabatina, ele falava, não, porque eu tenho um amigo judeu, Aí eu comecei a meter uns textos lá, falar uns bagulho em hebraico, umas explicações em hebraico, falar uns bagulho de um ponto de vista mais sociológico, mais histórico. Cadê o amigo judeu do cara? Sumiu. E aí, velho? Saí daquela igreja? Pronto, de boa, fui pra outra. Por isso que eu digo pra vocês, eu não gosto de igreja pequena. Sabe por quê? Porque se o cara bater o olho em você, não for com a tua cara, ele não vai te chamar pra pregar, ele vai boicotar você. Entendeu? Ele vai boicotar você. Essa é a verdade sobre igrejas pequenas. Sobre o interesse dos leigos adventistas no tocante a estudo de grego e de hebraico. Essa é a verdade. E agora eu vou contar uma história de um cara, ele é aqui de Caçapava. Ele é um cara que estuda grego também. E eu tava conversando com um parceiro na central. Ele falou assim, lá em Caçapava tem um maluco tal, assim, tal. E ninguém chama ele pra pregar aqui. Né? É assim. O cara que tem conhecimento de grego, que tem um conhecimento mais às vezes ele é o quê? Deixado de longe. Lá longe, assim, lá longe. Abandonado. Entende? Sabe por quê? Porque algumas pessoas, ou elas têm medo, ou elas têm receio de que você tome o espaço delas. Ponto. Porque eu te falo, eu acredito que dificilmente eu vou ser chamado para ser ancião, para ser líder de igreja, alguma coisa. Dificilmente. E hoje eu vejo isso que é uma bênção para mim, porque eu tenho meu ministério, tenho minha correria. Se um dia eu for líder de uma igreja, seja grande ou seja igreja pequena, chegar alguém, foi um sábado, foi 2 sábados, foi 3 sábados, eu já chego, pergunto pra pessoa se ela passa a lição. Pergunto se ela prega. Pergunto se... Eu mando real. Vou perguntar o histórico da pessoa. Sabe por quê? Porque eu, passando lição da escola sabatina, cheguei, ouvi o cara fazer um comentário, quando ouvi o cara fazer outro comentário no sábado seguinte, falei, mano, esse cara não é normal.
Esse cara tá acima dos outros. Vou pegar o cara pela gola, trocar uma ideia com ele, eu descubro que ele é professor de hebraico. Foi o cara que me ensinou hebraico. O cara tinha sido professor ele tinha sido professor no Peru e professor no FAAMA. Tá ligado? Tava lá na minha sala, me ouvindo passar lição. Eu tive ouvido, se tornou grande amigo, eu me tornei grande amigo dele, cara. Graças a Deus, o velho guarda. Entende? Então às vezes você tem um maluco tão mais brabo do que você sentado lá te ouvindo e você acha que é o bichão. E não, velho. Entendeu? Aí às vezes você tem gente que tem potencial, que tem vontade, que estuda, que paga o preço. Mas esses caras, sabe o que acontece com eles? Eles são esquecidos. Eles são esquecidos. Eles são jogados de lado. Como é o caso desse cara de Caçapava, que eu mencionei, né? Como é o caso. Né? Porque eu sei mais ou menos o que ele passa. Né? Eu sei o que ele passa. Certa feita, eu tava na sala de aula. Escola municipal. E aí um carinha perguntou assim, um aluno perguntou assim, que eu falei, um aluno, né, uns 14, uns 13 anos. Eu falei, Informativo Mundial das Missões, né? Aí o cara falou assim, você é adventista, né, professor? Eu falei, sou. Eu também sou, que não sei o que, papapá. No outro dia, na outra semana, ele falou, você conhece tal cara? Eu falei, eu conheço esse espírito de porco. Aí eu comentei com a minha esposa, mas Adolfo, por que você falou isso de tal pessoa, espírito de porco? Eu falei, Maria, se o cara é líder da igreja, já frequentou, veio na minha casa, trocou uma ideia comigo, e assim, pra mim ele é espírito de porco. Espírito de porco. Aí minha esposa parou, pensou, tem razão mesmo, Adolfo, tem razão. Eu não vou ficar dando nomes aqui, porque o que é passado é passado. Eu tenho minha missão como barba rala, tenho minha missão como professor de grego, né? E é isso. E é isso, entendeu? É desse jeito. É desse jeito. Então, é foda. Ah, mas... Agora, outro ponto. Então, se eu coloco, se eu cantar lá um... Plebe Rude, nem sei se eu canto Plebe Rude. Se eu canto um Garotos Podres, um Legião... Legião faz tempo que eu não canto. Um Eurythmics, assim. Eu zoo, eu brinco. Porque você tá num canal de zoeira, velho. Você tá num canal que eu faço por diversão. Ah, mas isso não condiz com a vida cristã. Então procure um pastor ou procure um youtuber que leve uma vida cristã e pronto. Eu não tô te obrigando a assistir meus vídeos. Se gosta do conteúdo e tal, beleza. Ah, mas não importa, isso não condiz com a vida cristã. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Mas o show vai continuar, o show tem que continuar. Porque se eu cantar só música da igreja, eu estrago as músicas, velho. Eu estrago as músicas, velho. Imagina eu cantando Arautos do Rei aqui, velho. Porra, os caras vão me processar, velho. Desde quando eu era criança, ouvi falar... Não, esse é comunista, esse aí já se fudeu já. De um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos céus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Então senti a sua presença, convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar, e segurar a sua mão, e receber o seu perdão. E quero ser igual à voz que ouvi em minha infância, e vou cantar, não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar, dos teus caminhos quero andar, e segurar a sua mão, e receber o seu perdão. Mano, vou cantar um Zé Ninguém. Combina mais comigo. Né, cantar um Sábado de Sol. Porque eu tô aqui por diversão, velho. Porque se eu não tiver aqui por diversão, como eu já disse, vai ser um fardo. E se eu tiver aqui se for um fardo, eu não consigo produzir conteúdo. Essa é a verdade.
Eu não consigo produzir conteúdo. E voltando de novo, né? Ai, tanto conhecimento de grego e de crítica textual não ser usado. Olha aqui, ó, tá aqui. O problema é que quantos adventistas entraram em contato comigo por causa do meu canal? Zero. Eu digo que zero. Dos 14 mil inscritos, se tiver 100 adventistas é muito. Se tiver 100 adventistas no meu canal principal que me conheceu pelo conteúdo do meu mesmo, é zero. É zero. Se tem algum adventista foi por causa que o Leandro Quadros indicou o meu canal, né? O Leandro Quadros indicou o meu canal. Entendeu? É isso. É isso. Tá? É isso. Fechou? Um abraço. Tamo junto. Desabafo, né? Um desabafo. Eu já teve vídeo que eu comentei sobre as classes sociais dentro do adventismo. Eu acho que eu perdi esse vídeo. Mas qualquer coisa eu regravo ele aqui, jogo ele aqui na internet de novo. Refaço ele. E é isso. Então, se eu fosse um cara mais rancoroso, que eu sou bastante. Se eu fosse um cara mais rancoroso, mais fraco, mais isso, já teria abandonado a igreja há muito tempo, porque eu tenho poucos amigos dentro da igreja adventista. Poucos. Eu conto nos dedos os poucos adventistas. Os poucos adventistas são meus amigos. Eu conto nos dedos os poucos leigos adventistas que estão estudando grego, que começaram a estudar grego, crítica textual. Alguns começaram, no meio do caminho, porque adventista é muito preguiçoso para estudo de grego. O leigo adventista para estudo de línguas bíblicas é preguiçoso. Se eu encontrar um cara que fala que estuda, mano, esse maluco tem meu respeito. Mas 99% é preguiçoso para isso. Porque eu vou gravar em outro vídeo, eu explico em outro vídeo. Mas a minha opinião é essa, tá? E fique tranquilo que você não me ofendeu, eu não me senti ofendido. Eu só apresento o conteúdo desse jeito. Pega lá, pega todos os meus vídeos eu falando de KCP, de aquilo é do mesmo jeito aqui. É o jeito da madeira, velho. É o jeito da madeira. É o jeito da madeira, né? É o jeito da madeira, não tem como. Se fosse uma outra pessoa falando, talvez aí você poderia dizer que se sentiu ofendido, mas não, é o jeito. É o estilo é o estilo, é o personagem, velho. É o personagem, cara. Não tem como. É isso. Capitão Barbarala à disposição. Tamo junto. Se quiser me dar uma força financeira, alguma coisa, Pix tá na descrição. Quiser me seguir no Instagram, tá na página inicial do meu canal, meu Instagram e meu Facebook. Também tem um curso de teologia pagamento único. E bora. Um abraço e fui.